Dor, aversão à claridade, enjoos, vômitos, sensibilidade a barulhos e até tonturas. Esses são alguns sintomas de uma doença que incomoda demais e que impede as pessoas de realizarem tarefas simples do dia a dia. Eu estou falando da enxaqueca. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, vamos falar sobre esse problema que atinge milhões de brasileiros e que, em casos extremos, pode até causar a internação e o afastamento do emprego. Ela chega sem avisar e altera completamente a nossa rotina. Provoca tanta dor que nos impede de fazer coisas simples, como usar o computador ou o celular. Estima-se que só no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofram de enxaqueca, a vilã das dores de cabeça. A sensação era como se tivesse algum objeto perfurante no meu crânio, assim, dividindo ele ao meio. Era uma dor insuportável. Geralmente é assim. As crises de enxaqueca começam com uma dor muito forte em apenas um lado da cabeça. A simples exposição à luz ou ao barulho passa a provocar desconforto. E o que antes era considerado normal se transforma em algo insuportável. Quase sempre as crises vêm acompanhadas de vômito e podem durar horas ou até mesmo dias. A Organização Mundial da Saúde calcula que existam até 150 tipos de cefaleia, nome científico da popular dor de cabeça. A mais grave delas é a enxaqueca. Uma pesquisa realizada pela Academia Brasileira de Neurologia mostra que 97% dos entrevistados afirmaram terem sentido dor de cabeça no período de um ano. As crises de enxaqueca da Fernanda começaram há 3 anos. Chegaram em um momento de estresse no trabalho. Estava no trabalho, comecei a sentir uma dor de cabeça fraca, tomei remédio. Ela não passou, continuei tomando remédio. E aí ela foi piorando numa velocidade muito rápida. E aí eu passei muito mal, fui para o hospital. E aí começou a saga da enxaqueca. As dores eram tão insuportáveis que os remédios não resolviam. Foram 4 meses de tratamento. Tinha remédio para dor de cabeça, tinha antidepressivo. Eu cheguei a tomar anticoagulante, também por uma suspeita de trombose venosa cerebral. Então, foram muitos medicamentos. Procurar o hospital nunca é demais. Perigoso mesmo pode ser tratar a doença por conta própria. A orientação é dos médicos. Segundo eles, o uso contínuo de analgésicos pode fazer que, com o tempo, a crise se torne ainda mais forte. 2 dias de analgésico por semana, por 3 meses seguidos, que precisa de uma regularidade, desencadeia uma crise de enxaqueca. Ou seja, o uso contínuo de analgésicos pode levar a uma crise mais grave. Há uma piora da frequência e da intensidade das crises de enxaqueca. Os responsáveis por tanta dor são 30 genes espalhados pelo nosso corpo e que se desenvolvem ainda antes de a gente nascer. É que a enxaqueca é hereditária. 80% dos pacientes que têm enxaqueca relatam ter alguém próximo na família com a doença. E daí não tem jeito, é preciso tratar. A enxaqueca, como é uma doença genética, ela tem que ser tratada igual qualquer outra doença crônica. Pressão alta, diabetes, ela vai necessitar um cuidado pro resto da vida, porque está na genética. Agora, dependendo de quanto maior for a crise de enxaqueca e quão mais frequente for a incidência dessas crises, o remédio vai ser ou mais forte ou mais fraco. Mas nem todos os casos são combatidos com medicação. Crises menos agudas podem ser tratadas com suplementos vitamínicos ou com a prática de atividades físicas. Outra alternativa é a acupuntura. É que a aplicação de agulhas ajuda a liberar substâncias como a endorfina e a serotonina, que, ao agirem no cérebro, ajudam a controlar a enxaqueca. Técnicas mais recentes utilizam a aplicação de botox. A toxina é aplicada em 31 pontos da cabeça e, ao entrar em contato com os nervos, age diretamente no cérebro, criando uma espécie de blindagem contra as crises. Em casos de dor extrema, os pacientes precisam ser internados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca está entre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo. Só no Brasil, nos últimos 5 anos, ela afastou mais de 3.300 trabalhadores do mercado de trabalho. Quando o paciente consegue ficar,
às vezes toma um analgésico que fica, os estudos mostram que a produtividade dessa pessoa que está numa crise cai com certeza mais que 50%. Então, se 2 dias de enxaqueca, se o paciente teve 2 dias de enxaqueca seguidos, é como se na prática ele perdesse um dia, porque ele não conseguiu produzir tudo aquilo que ele dá conta. Não por acaso, o estresse no trabalho é considerado o inimigo número 1 da enxaqueca. Ficar muito tempo sem comer também pode ser prejudicial, mas a alimentação também pode ser um gatilho para a doença. Neste caso, o bom mesmo é ficarmos de olho no que levamos à boca. Queijos, vinhos e até mesmo chocolate em excesso podem fazer desencadear uma crise. Também é bom maneirar no café. Mais de 3 xícaras por dia podem fazer a cabeça explodir. Se o paciente tem dor de cabeça 3 vezes no mês, por pelo menos 3 meses seguidos, já está na hora de buscar um médico e fazer um tratamento. E meu conselho é sempre, nunca deixar o quadro ficar crônico. Quanto mais agravado, quanto mais intenso, fica mais difícil a gente conseguir voltar ao estado natural do paciente.